Olá, bom dia meus queridos, a paz do Senhor. Está começando mais O Reino de Deus em 7 minutos. E nós vamos estar meditando hoje em Colossenses capítulo 3, versículo 1 em diante. E eu quero começar uma série de mensagens sobre confrontando práticas erradas. Infelizmente, alguns cristãos, ou alguns que se dizem cristãos, ainda mantêm algumas práticas erradas na sua vida. E eu quero confrontar essas práticas nessa série de mensagens. Diz assim as Escrituras: portanto, já que você ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Versículo 5, parte A. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. E aqui em Colossenses, Paulo vai dar uma série de atitudes que precisam morrer na vida do crente, morrer na vida do cristão, que fazem parte da velha natureza. E uma das atitudes que eu quero tocar aqui com vocês, uma atitude que eu quero confrontar no coração de vocês, porque essa é a palavra mais apropriada, chama-se fofoca. Algo infelizmente comum, onde existe um grupo de pessoas que se reúne, seja no trabalho, seja no seio familiar, seja na igreja, Para quem vive em sociedade, todos de uma certa maneira ou já fizeram, ou já foram tentados a fazer, ou já ouviram, emprestaram ouvido pelo menos para uma fofoca. O que é o fofoca? Algo que alguém ouviu de alguém, e então começa a se espalhar aquilo que se ouviu de alguém. Ou até mesmo, infelizmente, algo que alguém compartilhou com outra pessoa em confiança, e aquela pessoa então, por não ser infelizmente confiável, ela compartilha com outro, que compartilha com outro, e isso vai se alastrando, e muitas vezes fofoca destrói a vida de pessoas, destrói relacionamentos, destrói casamentos, destrói famílias. E é uma coisa que precisa ser banida da vida do crente. Você não pode dizer que está em Deus, você não pode dizer que vive para Deus, você não pode dizer que está em Cristo Jesus e continuar não se preocupando com aquilo que você faz, com aquilo que você fala. Na verdade, todo aquele que é nova criatura, como diz aqui a Escritura, tem que ter atitudes novas. E uma das atitudes novas que nós devemos ter é o controle da nossa língua. No livro de Tiago fala sobre isso, que a língua, se ela for usada de forma errada, ela vai ser um mal incontido, e ela põe em fogo florestas, ela destrói florestas, tamanho o seu poder. Então nós precisamos entender isso e procurar evitar certas práticas na nossa vida. Existe uma história que eu quero compartilhar com vocês, que alegam ser sobre Sócrates, o filósofo. E a história é mais ou menos assim: um homem vai ao encontro de Sócrates, levando ao filósofo uma informação que ele julgava de seu interesse. E ele chega para ele e fala: quero te contar uma coisa a respeito de um amigo teu. E ele então diz: espera um momento, antes de contar-me, quero saber se fizeste essa informação passar pelas 3 peneiras. E então o rapaz fala: não, eu nem sei o que é essas 3 peneiras. E ele diz: então vamos peneirar aquilo que você tem para me passar, para me contar. E a primeira coisa que você precisa fazer é verdade aquilo que você vai me falar? Aconteceu de verdade isso? Você tem certeza de que é verdade o que você vai me dizer? E o rapaz diz: então, eu não tenho certeza, eu ouvi de outras pessoas e eu vim contar para você. Ele fala: então vamos passar para a segunda peneira. E ele fala o seguinte:
a sua atitude, né? Essa informação, ela passa pela peneira da bondade ou não? A atitude sua é uma atitude de bondade para com essa pessoa? E o rapaz então diz, não, eu não pensei nisso também, e devo confessar que não. E ele fala, então vamos para a terceira peneira, que é da utilidade, né? Pensaste bem se é útil que vieste a falar a respeito do meu amigo? E ele diz, útil na verdade não. Então ele disse, Sócrates, né, para o rapaz, se queres contar-me e não é verdadeiro, nem bom nem útil, então é melhor que guarde para si. Queridos, e muitas vezes nós não passamos as coisas pelas três peneiras e já saímos, né, falando desordenadamente aquilo que não deveria falar, saímos julgando e condenando pessoas por aquilo que não deveriam de repente ser julgadas e condenadas. Existe uma outra história que diz que depois que você, né, rasga um travesseiro cheio de penas e as penas se espalham, né, pela cidade, não tem como catá-las novamente. Então há um poder naquilo que falamos. Então é importante demais que falemos apenas aquilo que agrada a Deus. Se você, meu irmão, minha irmã, tem o costume de fofocar, tem o costume de passar adiante conversas desagradáveis, tem o costume de falar das pessoas, é importante que você mude essa sua atitude, controle a sua língua e passe, né, cada informação que você recebe pelas três peneiras. Então, se não tiver verdade nisso, se não tiver bondade nisso, e se não for útil o assunto, feche a sua boca e não fale da pessoa. E se de fato você presenciar algo que o seu irmão fizer de errado, a Bíblia te orienta que você deve ir até ele, exortá-lo e estender a ele a mão, né, da comunhão e do arrependimento, e não necessariamente sair falando dele para as pessoas. Irmãos, nós precisamos mudar as nossas atitudes. Se nós queremos mudar o mundo, devemos começar mudando pelas nossas próprias atitudes por nós mesmos. Que Deus te abençoe.